Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia 17 de maio de 2026, domingo, solenidade da Ascensão do Senhor. Mais uma vez, juntamente convosco, meditarmos este Evangelho. Mateus capítulo 28, do 16 ao 20. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide fazei discípulos todos os povos. Mateus 28. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos conduz ao momento solene em que Jesus, ressuscitado, encontra os discípulos na Galiléia e lhes entrega a grande missão da igreja. É um texto profundamente missionário, mas também é um texto que traz a todos a esperança, porque revela que Cristo permanecerá todos os dias até o fim do mundo. Este trecho está os 11 discípulos que vieram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Na Sagrada Escritura, o monte é o lugar do encontro com Deus. Foi sobre o monte que Moisés recebeu a lei. Foi no monte que Elias encontrou a presença do Senhor. E agora é sobre o monte que Cristo ressuscitado revela a plenitude da nova aliança. Observemos um detalhe. O Evangelho diz que, ao verem Jesus, alguns ainda duvidaram. Prostraram-se diante dele, mas alguns ainda duvidavam. Mesmo diante do ressuscitado, os discípulos ainda carregavam fragilidades e medos. Mesmo após Jesus ter aparecido, ter mostrado o lado, ter feito tudo aquilo que ele mesmo havia prometido que aconteceria. E aqui existe um grande ensinamento para todos nós. Jesus não espera discípulos perfeitos para confiar-lhes a missão. Ele chama homens frágeis, pecadores, limitados. A força da missão não vem da capacidade humana, mas da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, é tão importante nos mantermos em oração constante. Sobretudo para com os diáconos, sacerdotes e todo o clero. Porque o clero, os sacerdotes e os bispos, é através deles que nós recebemos a Eucaristia. Nós recebemos, o sacramento da unção dos enfermos e da confissão. Nós precisamos dos sacerdotes. Ele também, assim como nós, são pessoas, são humanos, são frágeis. Ajudemos estes irmãos. Eu acho tão bonito uma instituição religiosa como o Instituto Hesed, e também há outros institutos, que se dedicam todos os dias a orar pelos sacerdotes, a fazer reparação. Como isso é lindo. Isso é para quem realmente compreende o grande valor do sacerdócio. Quantas vezes também nós vacilamos? Quantas vezes nossa fé oscila diante das dificuldades, do sofrimento, das tentações e decepções? Porém, Jesus, o nosso Senhor, Ele não desiste de nós. Ele continua nos chamando e nos enviando.
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Cristo ressuscitado é o Senhor de tudo. Ele venceu o pecado, a morte e o inferno. O mundo não pertence ao mal, o mundo pertence a Cristo. Essa certeza sustenta a esperança da igreja em todos os tempos. Mesmo quando vemos a violência, as injustiças e perseguições, sabemos que a última palavra não será das trevas, mas de Deus. A igreja já enfrentou grandes tribulações. Houve perseguições durante esses 2000 anos. Sempre houve. Mas a igreja sempre se manteve de pé. E Jesus os acompanhando. A gente pensa, será que Jesus esqueceu aquele pessoal que foi morto por tal grupo, por tal religião, ou por tal sistema político? Jesus, ele não quebra a sua promessa. Ele nos envia. Ide, portanto, e fazer discípulos entre todas as nações. Por isso que a coroa do martírio é tão valiosa para Deus no céu. Os mártires, ele tem um lugar privilegiado. Aqueles que deram sangue, derramaram sangue, deram a vida por Cristo. A igreja existe para evangelizar. Não podemos guardar Jesus apenas para nós. Quem encontrou verdadeiramente Cristo sente o desejo de anunciá-lo. O cristão não foi batizado para viver uma fé fechada, privada e acomodada. Pelo batismo, todos recebemos uma missão. E percebam, Jesus não manda apenas transmitir ideias ou valores humanos. Ele manda fazer discípulos. Um discípulo é alguém que segue o mestre, aprende dele e conforma a sua vida a dele. Evangelizar é conduzir as pessoas ao encontro vivo com Jesus Cristo. E Jesus continua batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui encontramos um dos fundamentos do batismo. O batismo não é apenas um rito simbólico, ele faz nascer uma vida nova. Pelo batismo nós somos libertos do pecado original. Tornamo-nos filhos de Deus e membros da igreja. A missão evangelizadora da igreja está inseparavelmente ligada aos sacramentos. Vivemos o tempo da igreja, aproveitemos, meus irmãos. Jesus também diz, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. A verdadeira evangelização, ela também transmite a fiel doutrina da Santa Igreja. Amar Jesus significa acolher sua palavra e viver seus mandamentos. No evangelho recente anterior, Jesus dizia, os meus amigos são aqueles que ouvem a minha palavra e as observam. Vivemos num mundo em que muitos querem um cristianismo sem cruz, sem compromisso, sem a verdade. Facilitando tudo para que eu viva bem, viva os meus prazeres, a minha liberdade. Mas observem só, Jesus mandou ensinar tudo o que ele havia ensinado, o que ele ordenou. A igreja, fiel ao evangelho e ao magistério, não pode ficar adaptando a verdade às modas do tempo. O evangelho termina com esta promessa, belíssima e poderosa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É por isso que na nossa vida pessoal, essa palavra ela tem que fazer sentido sempre. Tudo que a gente faz, que a gente fala, a gente tem que levar em consideração que Cristo está em tudo. Porque o mundo foi criado pela palavra de Deus. O poder de Deus, Criador, está na sua palavra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A palavra, meus irmãos, ela tem poder. E nós recebemos o dom de cuidar dessa criação, de zelar pela criação. Então, a nossa palavra também ela tem poder. Nós não podemos ficar o tempo todo jogando palavras de maldição,
palavras, né, que deprime, de pessimismo, porque a nossa palavra também, ela tem poder. Sendo assim, a gente precisa lançar palavras de bênçãos, palavras que constroem, que traz vida, que traz ânimo. Esta é uma das frases mais consoladoras de toda a Escritura. Jesus não abandonou a sua igreja, ele permanece conosco. E nós recebemos uma promessa: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Cada um tem sua missão distinta. Os sacerdotes, os bispos e nós leigos também temos uma missão importantíssima, porque somos batizados e, como batizados, também somos enviados para uma missão de levar também a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que Cristo está presente todos os dias na palavra proclamada, nos sacramentos, na Eucaristia, na comunidade reunida em nome da Santíssima Trindade, nos pobres e sofredores, e na ação do Espírito Santo de Deus. Mesmo nas noites escuras, Cristo está presente. Ele mesmo diz: eu estou convosco todos os dias. Quando a igreja evangeliza, é Cristo quem age. Quando um sacerdote celebra os sacramentos, é Cristo quem santifica. Quando um cristão testemunha a fé, é Cristo que fala através dele. Isso é linguagem divina, transmitida à humanidade. Peçamos nesta meditação que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de sermos discípulos e missionários. Discípulos porque queremos seguir Jesus com fidelidade. Missionário porque queremos levar sua luz ao mundo e carregar a nossa própria cruz até a última consequência. Que a Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, nos ajude a anunciar Cristo com coragem, fidelidade e amor. Um santo domingo a todos, que o Senhor conceda da graça santificante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Daniel Comboni, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas